no caminho do bem. Tim Maia, no caminho do bem, o mundo racional. Zé Guilherme, bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo que está assistindo a gente hoje. Ontem aconteceu uma coisa muito interessante, eu sempre converso com um amigo meu, então ele sempre me manda algumas coisas interessantes, mandou alguns livros, algumas coisas para eu ler, eu mando algumas coisas para ele, e ele me mandou uma notícia do G1, da Globo, né? Falando sobre um garoto de 24 anos que sumiu aí no meio do Acre e deixou alguns livros escritos de forma não convencional. Então a gente queria conversar um pouquinho sobre isso, porque eu achei uma campanha de marketing incrível que ele fez e a gente tem algumas previsões para fazer sobre o que vai acontecer com essa história. E eu estou aqui com meu amigo Zé Guilherme, grande companheiro da infância, da adolescência e da vida. Então a gente vai trocar uma ideia muito rapidinho em cima sobre esse assunto. Zé? Beleza, meu irmão? Obrigado aí pela audiência maravilhosa. Mas estamos aqui para falar de um assunto muito curioso, muito interessante, que o Paulo já introduziu ali. E vamos fazer esse bate-bola bacana então, Paulo. Você que me trouxe esse assunto, apesar de ele ter tomado aí as redes, não tinha chegado até mim. E muito legal, daí eu dei uma lida, vi uns links e tal, e realmente já é um roteiro cinematográfico, né, cara? De ficção científica, por si só, independente do desdobramento que daria, já é muito interessante. Toda a simbologia que tem por trás. Só uma correção ali, você falou que o moleque tem 24 anos, na verdade ele tem 27 anos. E é interessante que 27 é uma idade muito curiosa, né, cara? Porque a gente tem... Você tá com essas guitarras aí atrás... E eu sei que você é um cara que curte vários ídolos que morreram com 27 anos, né? Então, Kurt Cobain, Jimi Hendrix, Jim Morrison, Janis Joplin. Esses são os mais malhados, mas se a gente chafurdar aí, a gente vai encontrar até mais. Então, isso já é uma simbologia, né? Provavelmente esse cara não morreu. Ele vai voltar, que você já tem uma previsão, tchananã. Paulo, cara que tem uma intuição muito boa, já presenciei isso, ele falar algumas coisas que foram acontecendo no desenlace da história, nossa história recente. Então talvez ele tenha juntado um quebra-cabeça legal aí, rápido, dessa história bem bacana. Mas só voltando ali no 27... Então eu também queria contribuir aí falando de algumas simbologias que eu vi, tanto ao longo do pequeno discurso que foi quebrado ali, né, do decodificado dos livros dele, quanto do que estava já em desenho na parede. Fala pra gente então, Paulo, o que aconteceu lá na cidade de Rio Branco, no Acre, que é uma região interessante, se eu não me engano, ali também aparecem uns discos voadores. Eu não estava sabendo dessa história dos discos voadores no Acre. Eu sei que teve alguma coisa ali em cima, que alguns discos voadores andaram queimando uma galera, que eles chamam que é o Roosevelt do Brasil, mas isso é assunto para mais tarde. O que aconteceu com um garoto aí de 27 anos? Ele escreveu 14 livros em uma língua que ele próprio inventou e deixou um código para que as pessoas pudessem decodificar os livros. Ele colocou um anúncio no jornal um pouco antes, dizendo que ele precisava de patrocinadores para escrever um livro que iria mudar a história da humanidade, ou seria um livro que a humanidade estava esperando por 5.000 anos. Então, ele começou de uma maneira fantástica. Toda o marketing que ele criou em volta do tema, né? Então, o que a gente viu ali um pouquinho, Zé, do que foi escrito, não tem muita coisa nova não, viu? Eu não vi... Você viu alguma coisa nova no assunto que ele tá falando? Porque pelo que a gente estuda, o que a gente sabe, essa questão de todo mundo ser
conectado, a gente ser uma grande consciência, isso já vem de muitos e muitos e muitos, muitos milhares de anos. O que me pareceu assim a princípio, e aqui o que eu vou falar é apenas uma piada sobre, só para quebrar o gelo inicial, que me pareceu assim um cara muito fã de Código da Vinci e do Matrix, e um leitor voraz de vários conhecimentos científicos, filosóficos e religiosos, que resolveu colocar a sua parte na história ali, brincando um pouco com isso. Isso que você falou de nada de novo, e por que eu falei que ele parece um fã? É porque existe uma coisa muito mais espetacular na maneira como a coisa se deu, ou seja, na forma que a coisa se deu, do que no conteúdo em si. E todas as tradições milenares, né, os egípcios, os hindus, os tibetanos, os monges, enfim, justamente é um caminho contrário, né, que é através da simplicidade, que é através do resumido ali, que você vai chegar realmente na iluminação, quando você se despe de toda essa forma material. E ele criou uma coisa muito interessante, ele ia começar por aquela estátua, né, que apareceu ali. Então a gente vai falando aqui, pessoal, depois a gente vai colocando algumas imagens. Então tem uma estátua de um pensador italiano, que parece que foi queimado na Inquisição, que também tem o mesmo nome dele, Bruno, né? Então, mas não é uma estátua, é uma estátua gigante, entendeu? Sei lá, de 2 metros, assim, muito grande, muito presente ali, com toda uma simbologia em volta, como se ele tivesse feito um ritual ali. E a meticulosidade dele de escrever na parede, nos móveis, né? E uma coisa que eu fiquei pensando, cara, que caneta foi essa que ele usou? Porque, pô... Dava para fazer uma campanha publicitária só em cima dessa caneta, porque ele escreveu no teto, cara. Essas canetas de hoje em dia você não consegue nem escrever numa folha sulfite, entendeu? Então, assim, realmente, e assim, sem um borrão, né, cara? E isso tudo com código, então acredita-se que cada letra significa uma letra correspondente ao português, então conseguiram quebrar isso. Daí, voltando ao que o Paulo falou, essa primeira página que eles conseguiram traduzir o código e umas deixas que ele colocou ali e tudo, realmente assim, não tem nada de novo, né? E aí se você olha os desenhos também, você vê alguém que está estudando, né? Parece uma cola bem feita de um estudo, que tem muito do elemento 7, né? Que em todas as tradições antigas o 7 ele é muito presente, então ele é a ligação do 4, que seria o quadrado, né? Que é a matéria, os 4 lados, a base, com o triângulo, né, que tem a ponta superior, onde você consegue ver os extremos, né? Então o 4 mais 3 dá o 7, e você vê alguns desenhos ali, ele faz tipo uma espinha dorsal, que é coisa da circularidade, que é coisa da espiral, né? Que você encontra isso desde os mais remotos escritos das civilizações até hoje, né, na ciência, através do DNA. Então várias coisas que estão ligando e tal. Então assim, você vê um cara que está muito ligado nisso. O que eu achei interessante, que é o que o Paulo está falando e vai falar mais também, é essa coisa do marketing que foi colocado atrás, né? Então são 14 livros, então você vê o 7 aí mais uma vez, né, duplicado em 14, que ele colocou bem ordenado em cima do balcão. E aí o pai dele e a mãe dele foram para uma viagem, e ele saiu de casa, que também tem uma simbologia muito grande, né, nessa questão de sair de casa, né? Os mitos, os heróis, se você pegar a história grega, se você for pegar essa coisa do retorno, né? A coisa do herói que sai e fica um tempo fora, daí que o Paulo vai colocar a previsão dele também. Então daí ele vai retornar e transformado. Então assim, a coisa de uma revelação do iluminado. Aí você já vai pegar Matrix nisso, né, dos códigos, da questão que ele colocou lá, esse Bruno. Mas enfim, só para terminar então, eu acho que é uma história muito interessante na forma,
Mas como ele disse que é um conteúdo que vai mudar o mundo e tal, isso e aquilo, no pouco que a gente já conseguiu ver, a gente está vendo o quê? Uma repetição de algo que está cada vez mais explícito e mais falado, né? O YouTube ele é coberto de bobagens e ele é coberto de vídeos também que estão falando do Uno, que estão juntando física quântica com escritos tibetanos e por aí vai. Então, assim, é um cara que está nesse caminho a princípio. Só que o que ele fez é muito interessante, né? Então, volta lá em você, meu irmão. Pum. Como se tornar Jesus nos dias de hoje? Hã? Deixar a barba crescer? Não é bem por aí não. O cara fez uma campanha interessante mesmo, Zé Guilherme. Ele, com essa questão da numerologia que você falou agora, dos 14, dos 7, e achei interessante que eu não tinha pensado nisso, porque o 7 representa o infinito, né? 7 chakras, né? Tudo isso. Representa o infinito. Então esse garoto, esse jovem rapaz, esse jovem homem, ele criou uma expectativa muito legal, que eu acho que foi em 22 dias que ele se trancou dentro do quarto e criou toda aquela pode-se dizer que é uma igreja, o quarto dele agora? Talvez. Se quiserem fazer daquilo ali um templo, cara, o que não vai faltar é seguidor. Ele tornou o quarto dele um templo e a gente deu uma olhada no Facebook dele. Já tá bombando também, a gente não sabe se o Facebook dele é original ou se é falso, mas ele tem 200 e tantos amigos e cada postagem dele tem 500 e tantos likes e um monte de comentário, um monte de comentário recente e o pessoal pedindo para ele voltar, volta Bruno. Então vai acontecer o seguinte, a minha previsão é que ele vai voltar em 40 dias, que foi mais ou menos o tempo que Jesus ficou no deserto. Tô errado, Zé? Eu concordo, mas assim, eu acho que a quarentena ela é importante, só que a gente tem também na relação da Páscoa ali existe toda uma simbologia também em cima dos 50. Vou entrar nesse bolão contigo aí, que eu acho que é entre 40 e 50. Esse moleque volta em cima de uma nuvem, alguma coisa assim. Se ele voltar, o Zé tá dizendo aí entre 49 e 50 dias que ele vai voltar. Eu acho que ele vai voltar realmente. Ele fez tudo muito planejado, muito bem escrito. E como ele é um fanático pelo filme Código da Vinci, ele é muito fã desse filme. Porque, primeiro, ele escreveu tudo codificado, certo? Código da Vinci é todo sobre codificação. E não sei se você se lembra, mas tinha aquele aparelhinho para descodificar as coisas. Lembra disso? E ele deixou para a família uma chave, que é uma chave para descodificar os 14 livros que ele escreveu, certo? Então, foi uma campanha de marketing que ele fez. Ele está tentando mudar o mundo, talvez, para o lado do bem, né? Claro, não estou falando que não... Mas a gente está aí visualizando um novo Messias que está nascendo na base da internet. Isso nunca aconteceu antes. Bom, se ele tá pretendendo voltar em 40 ou 50 dias, ele vai estar voltando em maio, que é o mês da mãe de Jesus, ou ele vai voltar em junho, que é o Sagrado Coração de Jesus. Então, eu acho que ele está voltando em junho. Eu quero avisar aos amigos e parentes que provavelmente em junho o querido Bruno vai estar de volta com essa simbologia do Sagrado Coração de Jesus. E até lá ele já vai ter criado uma seita e vários seguidores. Então até lá ele já vai ter vários seguidores, vários
pessoas que estão rezando, pedindo e até achando que ele é uma pessoa enviada de Deus, um novo Messias, um novo Salvador. E que é muito interessante isso, que foi tudo criado através da internet, né? Através dos dias de hoje. Então, aí Jesus, que ferramenta teria Jesus hoje em dia em Zé Guilherme? Pois é, cara. Ia propagar muito. Talvez até... Eu não sei, porque ao mesmo tempo, assim, Jesus... O que eu acho engraçado de Jesus... que ele não escreveu nada, né, cara? Então, se ele vem com esse discurso, a maneira como ele embalou isso já é um pouco contraditória, né? Tudo bem que tenha sido um recurso para aparecer, vamos dizer assim, mas por isso que eu digo que a história em si, entendeu? A direção de arte é muito mais interessante do que propriamente o roteiro ali, entendeu? O conteúdo em si. Né? Agora a gente tem que ver o que está escrito ali, né? Ele poderia resumir, só para terminar, ele poderia resumir tudo em uma única frase, ao invés de escrever 14 livros, né? Ele poderia escrever, leiam os antigos, ponto. Tipo, então não dá para saber se realmente vai ser o rei da cocada preta, não. Não. Mas... Agora, se ele voltar no mês do Sagrado Coração de Jesus, eu vou falar que o cara é psicopata, psicótico e muito... Não, traços, ele tem uns traços ali, né, cara? Melhor ele escrever, fazer desenhos na parede do que sair matando a galera do condomínio, né? Isso aí não tenha dúvida. É muito mais interessante, muito mais criativo. Eu tô querendo dizer que pode ser construído um ídolo a partir daquilo, entendeu? E um ídolo que não vai falar pra você encher a cara no final de semana, pra você mandar teu pai se fuder, né? Tá falando justamente o contrário, pra você abraçar. A própria mãe dele fala que ele dava as coisas pros outros, né? Roupa, tênis. Então... É um símbolo interessante para a nossa sociedade, porque contradiz você prefere que a tua filha siga um cara desse no Twitter ou siga o Justin Bieber, entendeu? Quer dizer, né? Quer dizer, vamos pra luz, né, cara? Então, assim, eu acho que é legal, mesmo que seja uma coisa que vire um ícone pop, que já tá virando, né? Que seja um cara que tenha pirado. Agora eu prezo também, né, cara, pela saúde dele, né? Que de repente o cara veja que na verdade se afastar pode ser um período, né? Essa quarentena, esses 50 dias aí, mas o ideal mesmo é viver o que ele aprendeu, o que ele estava estudando, porque era um cara que lia muito, né? Você vê até pelas referências, tudo. O cara traduz isso no dia a dia, né? Com o porteiro, a gente não tá precisando de monges lá no Tibete, né, cara? A gente tá precisando de monges ali dentro da padaria, né? Te atendendo, fazendo o pão com decência, entendeu? Lavando a mão antes, não colocando farinha podre. Quer dizer, exatamente. Eu acho que essa é a grande sacada, né, cara? Então, vamos esperar aí e ver qual é. Mas valeu pela história, achei muito doido e vou acompanhando aqui, a gente vai conversando sobre isso. Vamos acompanhar essa história e ver como é que se cria um Messias no dia de hoje, através da internet, através do Facebook. E queria agradecer mais um Limão ao vivo, agradecer ao Zé Guilherme, a conversa que tivemos hoje, e que quem tiver algum comentário pode fazer um comentário aí embaixo, pode compartilhar o vídeo, pode tentar entrar em contato conosco. Muito obrigado. Até a próxima. Valeu, galera. Queria agradecer aqui e a gente também, vocês podem falar com a gente aqui pelo Facebook. A gente está abrindo um canal no YouTube também. Já tem um Gmail que é limãovivo, né? limalvivo@gmail.com. E Bruno, se você estiver nos ouvindo, meu brother, eu achei muito louca a sua história, entendeu? Só não ultrapassa o limite da existência física da matéria, porque você tem muita história para contar ainda e vambora. Valeu? Abraço. Obrigado, gente. Valeu.